Então, vamos lá. Ah, tá. Parece que a gente nunca fala. Então, beleza. Então, fechado. Então, vamos lá. A gente vai começar aqui um bate-papo super legal, né? Bem especial com o nosso amigo Max. Ei, Max, tudo bem? Como que tá? Tudo bem, Lucas? E você, como é que tá? Tudo certo. Muito bom a gente estar combatendo esse papo aqui. Legal, maravilha. Fico E aí? feliz em estar aqui. Como estão as expectativas para o que a gente vai desenrolar aqui hoje? Acho que vai ser bem bacana, né? Poder falar um pouquinho, aprender um pouco. Então, vamos começar já com esse... Falar um pouquinho. Me fala um pouco quem que é o Max. Me conta aí. Puxa, o Max é um senhor de idade, né? Já fez seus 60 anos, casado, 5 filhos, 4 netos, né? E é um típico brasileiro descendente de imigrantes, né? Então, meu pai era francês, os pais Legal. dele eram alemães, né? Minha mãe é brasileira, filha de romeno com russo. Não, pera aí, é uma mistura total, então, aí. Mistura total, Legal. como é de se encontrar bastante no Brasil, né? Certo. E casado há quanto tempo? A gente fez 35 anos de casado. Um beijo para minha mulher, que me aguenta 35 anos. Isso é importante, né? Não é fácil, né? Junto numa caminhada aí já de muita superação, acredito, luta e conquista, Sim, a né? gente já passou por muita coisa e muito aprendizado, né? É muito legal isso. Legal. E filhos, me fala um pouco dos filhos do Max aí. Quem que são, como Então, que é a legal, experiência? legal. A gente tem 5 filhos e se orgulha muito de todos eles, todos eles. Cada um tem uma trajetória, né? O mais velho é o André, que começou também trabalhar em banco, foi toda uma dificuldade. Depois passamos pela Talita, que tem uma história que eu vou contar para você também daqui a pouco. Legal. Depois tem a Karina, que é mãe de 3 das nossas netinhas maravilhosas, mora em Maringá, no Paraná. Certo. Depois tem a Ada mora na Inglaterra, também é uma empreendedora de mão cheia. Um beijo, Ada, se você estiver vendo a gente, é em Bristol, né? E por fim o caçulinha, que é o Caio, né? Caio se formou na Poli, é engenheiro elétrico e trabalha O na... caçulinha já tá formado. Já está Já tá formado. A formado. gente pode considerar que a nossa missão está Missão cumprida, né? cumprida. Os filhos todos independentes, se virando bem, é o nosso orgulho. Que legal, parabéns. Obrigado. Vamos lá, Max, me conta um pouco aí, nessa sua trajetória desse senhor brasileiro, né? Já que conquistou tanta coisa aí, como você disse, nessa sua trajetória. Me fala um pouco do que você já passou aí na sua vida, como talvez como pai ou como profissional, o que você quiser contar um pouco pra gente do que você já viveu, do que já fez na vida. Me fala um pouco aí. Muito bom. Olha, eu comecei como estagiário de informática. Aí, 4 anos depois, eu já saí da empresa como analista de sistemas e montei a minha empresa de software, que existe até hoje, né? Essa empresa já tem 37 anos, né? E nesse meio tempo, a gente passou por alguns momentos difíceis, depois que eu casei, né? A nossa filha, a Talita, ela foi sequestrada em 89. Certo. E praticamente 30 anos depois, eu consegui escrever um livro contando a história desse sequestro. E aí eu completei a minha missão, né? Porque dizem que o homem tem que escrever um livro, plantar árvore e ter filhos, né? Árvores eu plantei bastante, porque a minha religião ela prega muito isso, de plantar árvores, né? Eu Certo. não falei, eu sou judeu, né? E a gente tem Ok. muito isso de plantar árvores para o futuro. Filhos, 5, né? E livro 1. Vou até mostrar para você, eu tenho Por ele favor, aqui. que legal. Vamos ver aqui. Esse aqui é o livro, ó, O Sequestro de Talita, né? Legal. Um livro muito legal, porque Vamos ver na... a história é real, né? E aqui a gente coloca, inclusive, fotos de jornais da época que falavam
do sequestro, ó, minha voz até dá uma Embargada. engasgada. Vou tomar uma aguinha Por favor. aqui. Mas foi um sonho realizado, escrever Legal, esse livro. Dá uma olhada. E me conta assim, isso aqui mudou muita coisa na sua vida. Não o livro. Primeiro vamos falar do episódio. Como foi lá? Isso Sim, aí. foram 5 dias que a gente ficou sem a nossa Thalita. Foi bem difícil, principalmente para Roseli, minha esposa, né? Que foi a que mais sofreu. E é aquele negócio, quando um sofre, o outro tem que segurar as pontas. Não dá para os dois Certo. sofrerem, né? Um tem que sustentar o outro aí. E aí foi a hora que você teve que. E aí eu segurei e dei todo o apoio aí para Roseli também, porque ela ficou em estado de choque, né? Foi bem complicado. É uma história bem legal, vale a pena ler. E no final eu conto um pouquinho dos erros que a gente cometeu para que esse sequestro acontecesse, para servir de alerta, né? Porque hoje eu vou num supermercado, vou num shopping, eu vejo crianças andando soltas por aí e percebo que são deixas para um sequestrador ir lá e levar essa criança embora. É a oportunidade. Qualquer oportunidade faz o ladrão, né? Entendi. Então eu falo muito nesse livro sobre isso. Entendi. Aí você falou que depois de 30 anos, então você completou essa última parte da missão de um homem aí, que foi escrever esse livro. Como foi a experiência, então, de escrever o livro, ainda mais pelo fato de ser tão especial assim, né? Me conta um pouco disso aí. Foi bem emocionante, porque eu tinha aqui lembrando dos fatos de 30 anos antes, né? Então você não escreveu ao longo dos anos, você Não. pegou um momento para escrever. Exatamente. Certo. Aquele momento eu falei, agora eu vou escrever. Eu sempre quis escrever. E aquele momento eu comecei e fui até o fim, de Certo. cabo a rabo. E né? reviver um pouco daquilo, como foi? Sim, esse tipo de situação, quando a pessoa passa, não tem como esquecer, né? Não digo que eu lembre dessas situações como um trauma ruim, mas são fatos que você lembra, não tem jeito, né? Faz parte, né? Faz Ela faz parte, parte você da convive vida que com isso, né? Sem dúvida. E vamos ver se um dia esse livro aí, ele, sei lá, vai parar como lá nas histórias do Porchat, por exemplo, né? É uma história boa para colocar para ele, sem né? dúvida. Ó, já fica a dica aí, né? Olha aí, Porchat, Pra tá na convidar mão, aqui, ó. né? Me fala uma coisa. Há uma coisa que sempre brinca, né? Como é que acaba o livro? O que você me diz? Ah, tem que ler o livro, Eu não tenho que posso ler, dar você não pode spoiler. contar, então, Não, tem que ler. Então você que deseja aí, ó, procura o Max. Eu tenho certeza que é uma experiência incrível, né? De tudo que viveu. Mas me conta uma outra coisa, Max, a respeito ainda desse assunto, assim. A experiência de você também escrever um livro. Sim, Isso foi legal para você? Isso é muito bacana. E no finalzinho do livro eu falo exatamente sobre isso. Eu falo assim, olha, se o Max conseguiu escrever um livro, você consegue também, né? E eu acho que todo mundo tem uma história, uma passagem, ou com um pet, ou com um parente, alguma coisa que é um material para escrever um livro. E eu recomendo que todo mundo escreva. Passar por essa experiência... Registrar, né? Colocar no papel é uma coisa bacana. E aí você vê o seu trabalho virar um livro, né? A sua história virou um livro. Não que seja um best-seller, né? Muito longe disso. Mas é uma coisa que você vai dar para o seu filho, para o seu neto. Você vai embora e vai ficar a história. Entendi, mas eu acho que vale isso, né? Eu acho que é um best-seller para você, né? Para mim é um best-seller. É a sua experiência ali. É o meu melhor livro. Né? Sem dúvida. Seu preferido. E é engraçado, porque muita gente que leu elogiou muito, falou, nossa, você escreve muito bem, devia continuar escrevendo. E eu comecei a escrever um outro livro, só que de ficção, né? Inventei uma história e comecei a escrever. E tá
desenrolando aí? Tá meio parado, né? Mas qualquer hora eu dou um gás aí Ah, e legal, já despertou aí finalizo. talvez um novo, né? Um escritor dentro do Max aí, né? É que no Brasil não é muito valorizado, né? O escritor, o artista, a cultura em si, né? Entendi. Mas é uma coisa mais pra gente mesmo. Bem, muito legal, assim, eu acho que só tem a parabenizar por tudo isso. O pelo passar, né? Não só pelo passar, mas o por fazer disso também um exemplo. Me conta um pouco, o que mais te motivou a escrever? Foi colocar no papel a história para ela não ficar esquecida, né? E poder alertar outros pais, né? Entendi. Tem, tem um fundo aí, acho que vale a pena Conscientização a também, né? conscientização, isso. Muito legal, Max. Bom, E registrar toda a ajuda que eu tive, né? Esse sequestro ele podia acabar de uma forma muito trágica, mas eu tive muita ajuda e graças a Deus não foi um final trágico. que legal, que legal. Então, mais uma vez, só parabéns aí por tudo isso. Bem, vamos continuando então com essa jornada chamada Max, né? Opa! Aqui no nosso planeta Terra, vamos chamar assim. É, profissionalmente, me fala aí, o Max profissional. Quem que é o Max profissional? Carreira, essas coisas. Você já falou um pouco da informática, né? Aí você entrou nesse assunto aqui do livro, mas o que mais? Me conta um pouco. Bom, além da informática, que foi a minha grande carreira, né? 30 e tantos anos de informática, eu parti recentemente para um lado mais de negócios, né? Então, negócios imobiliários e negócios financeiros. Então, eu estou estudando bastante como é que funciona a bolsa, ações, opções, e vou me inteirando sobre esse assunto, que é uma coisa que me ajuda, inclusive, nos negócios imobiliários, que a gente trata com pessoas que são do mercado financeiro. E aí eles Certo. começam a colocar argumentos que, se você não entende do que eles estão falando, aí você fica vendido, né? Mas se você entende, você consegue trocar uma ideia, conversar bastante e o relacionamento avança É, e os negócios se porque é fecham. uma área que você tem que ter amplo, né? Conhecimento ali, né? Então, né? Não é só a respeito do imóvel. E há quanto tempo você é corretor de imóveis, então? Então, a minha carreira de corretor, ela começou há uns 10, 11 anos atrás, tá? Um tempinho já. Como eu te falei, o meu mais velho, ele trabalhava num banco, né? Certo. Trabalhou 7 anos como gerente num banco grande. E aí, um belo dia, trocaram a gerência e a gerente não foi com a cara dele e mandou ele embora. E aí ele ficou desempregado. Ele falou assim, pai, eu conversei com uns amigos, eu podia entrar no ramo imobiliário. Vou trabalhar com lançamentos. Falei, que bacana, né? Conta comigo, tal. E aí ele se cadastrou numa incorporadora, começou, e aí eu fui me interessando pelo assunto e conversando com ele, eu senti que seria legal ajudá-lo, né? Então, durante a semana eu trabalhava na minha empresa de software e nos finais de semana ajudava o meu filho nas vendas dos Certo. lançamentos. Certo. E eu vou te falar, em todos os lançamentos nós fechamos venda, todos. Legal, uma Né? parceria de sucesso. Foi muito bacana. Legal. E eu fiz de tudo. Era telefonema, era eu lá no farol panfletando, mandando o cliente para ele atender lá no plantão, e sem problema nenhum. Foi muito bacana. Inclusive, o meu pai foi corretor de imóveis por mais de 40 anos. E ele sempre teve sucesso, né? E um belo dia eu perguntei para ele, falei, pai, esse mercado que a gente escuta tanto, né, que é tão complicado, tão difícil, como é que você tem tanto sucesso como corretor, né? Aí ele falou assim, Maxinho, Maxinho, Maxinho. Maxinho, é uma palavra só, honestidade. Que E é legal. assim que ele definiu o sucesso dele. Que legal. Bom, voltando aos lançamentos, a gente vendeu, era muito bacana tudo. E aí, de repente, ele teve uma proposta de emprego e foi.
E eu sempre achei que o trabalho de corretagem tinha que ser feito em equipe e não individual. Então, no momento que ele foi trabalhar em outro segmento, eu parei com a corretagem e voltei Ah, o foco para o meu negócio de informática, né? E aí foi onde eu dei uma pausa na corretagem. entendi. E aí focou mais na informática e tal. E em algum determinado momento voltou para corretagem. Isso, Porque hoje, depois. hoje você atua como consultor, né? Imobiliário. Exatamente. Tá. Então, o que aconteceu? Depois de 37 anos de informática, eu resolvi vender a empresa, né? Aí eu vendi a empresa para o meu funcionário mais antigo, está tocando até hoje, eu ainda ajudo em algumas coisas. Falei, agora eu preciso fazer outra coisa. E esse ramo de imóveis eu sempre achei muito bacana. Desde a época do meu pai, depois com o meu filho, eu falei, eu vou voltar para esse ramo. Eu já tinha o Cresce, sempre pagando todos os anos, né? E foi aí que eu voltei e voltei na Port State, Tá, né? legal. Então hoje você é um corretor imobiliário dentro da Port State, que é Dentro- essa Isso, imobiliária aqui. Tá, exatamente. legal. E como tem sido essa experiência é, nesse novo tempo, né, como corretor? Como que está sendo aí dentro da Port State ou, assim, na venda de imóveis, nas captações? Como que está sendo agora essa experiência? Então, na Port State, eu senti que o processo é muito diferente. A imobiliária é diferente, né? Nas imobiliárias tradicionais, o foco é o cliente comprador. Tá, Então você faz de tudo para conseguir um comprador e que ele feche um negócio, né? Na Port State, o foco são os proprietários. Então, tem muita gente que eu converso, proprietários, quando eu vou buscar um imóvel para a gente, que eu até falo para ele assim, ah, você já vendeu o imóvel antes? Ele fala, já vendi e tal. E como é que foi a experiência, né? O corretor, ele ia lá no seu imóvel, pegava o celular, tirava umas fotos, colocava em algum anúncio dele ali, ficava, vamos falar assim, na prateleira. e torcia para vender. Torcia para vender, né? Torcia para aparecer um comprador, e aí esse comprador podia comprar o seu imóvel, o outro, tanto faz para ele, né? E aí, tá bom, um belo dia aparecia um comprador, ele levava lá para visitar o seu imóvel. Ó, essa aqui é a casa do Lucas, assim, assim, assim. Tá bom, tá à vista, vamos embora, vamos ver outra casa, vamos ver 10 casas, 15 casas. Bom, na quinta casa ele nem lembrava mais que já tinha ido na casa do Lucas. Se tinha Exatamente. piscina, não tinha piscina, como é que era, né? E Qual banheira aí, de qual não casa? lembrava de Não mais lembra nada, mais né? nada. Ah, E aí o corretor não dava um feedback, né? E você, proprietário, eu falando com o cara, né? Você, depois de uma semana, ligava para o corretor, né? Ô, corretor, e aí, como é que foi aquela visita? O cara ficou interessado, né? Aí ele, mas quem que está falando? Ah, é o Lucas. Lucas da lembro o onde? nome. Ah, o Lucas do condomínio X. Ah, Lucas, não, ele não se interessou, tal. Claro que ele não se interessou, né? Porque nem resposta, né, você teve. Exatamente. Então, na Port State, e isso os proprietários concordam sempre comigo, né, que não tem esse acompanhamento, essa satisfação. Deixa o corretor, o proprietário ansioso, né? E aí, será que vai vender? Não vai vender? Fica assim, né? E na Port State não, a gente faz uma visita, o cliente interessado ele preenche uma ficha de visita, terminada a visita, a gente manda para o proprietário esse relatório, ou por e-mail, ou por WhatsApp, né? Então a gente dá uma satisfação para o proprietário. Porque tem um compromisso aí com o proprietário, então, né? Não é, Total, não é total. solto, largado, assim. O teu Não, compromisso é com o proprietário e não com... Enfim, assim, né? Com o comprador. Lógico que tem um compromisso ali com ele, mas a atenção é diferente no mercado, então, você está me falando, né?
Que tem um processo para tratar bem o proprietário de imóvel. Exatamente, porque a gente pede para o proprietário uma exclusividade de gestão comercial. Então nós vamos cuidar do imóvel dele. Nós vamos fazer fotos e vídeos profissionais, a gente vai fazer campanhas pagas em portais, vamos fazer campanhas com outras imobiliárias. Então a gente vai divulgar o imóvel dele para todas as imobiliárias e corretores da região. Em troca disso, ele dá essa exclusividade de gestão para a gente. O que faz muito sentido, né? Exclusividade, porque você tem um bom trabalho, né? Sim, Como que você argumentaria para mim assim, exclusividade vale a pena por conta disso aqui? O que você me diz? por conta desse cuidado, por conta de acompanhar todas as visitas que vão na casa dele. Então não é qualquer um que está indo para a casa dele, eu estou conhecendo a pessoa antes de levar para a casa dele. E ele não precisa repetir 10, 20 vezes para 10, 20 corretores. Ó, minha casa é assim, assim, eu quero tanto, eu não sei o que, tal. Porque eu já conheço tudo que ele quer e como é o imóvel dele. Então eu faço essa parte com os outros corretores. Então para ele é um alívio. Então, na verdade, pelo que me parece assim, é mais você é exclusivo para cada proprietário, né? Você também tem um trabalho exclusivo para cada um deles, né? Exatamente. É isso? Eu cuido daquele imóvel, daquele proprietário, como se fosse meu. Né? Entendi. E eu sei exatamente o que o proprietário quer, o desejo dele, e é isso que eu vou fazer acontecer. Por que ele está vendendo também, em essas situações, né? Exa- Entende mais a fundo do que um trabalho mais aleatório. É isso. Exatamente. E tem dado certo, né? Eu tenho conseguido boas vendas, eu converso com muitos corretores e muita gente tem falado assim, nossa, esse ano foi muito difícil, está muito ruim para o nosso mercado. E para mim não está. Eu tenho conseguido vendas, tanto sozinho como em parceria com outras imobiliárias, corretores. Estamos indo bem, né? E essa semana mesmo conversei com um amigo mesmo, que ele é corretor, a esposa dele é corretora e eles estão há 1 ano sem vender nada. 1 ano 1 ano sem venda. sem venda. E só falando de comprador, comprador, comprador. E eu falo para ele, o nosso negócio não é comprador, comprador, comprador. É proprietário, proprietário, proprietário. Certo. E aí, com o trabalho, a gente vende. Então, ele está interessado agora em vir trabalhar na Port State. Ó, já Em tá breve, até recrutando. João, estamos esperando você. Ó, já deu uma intimada no João aí, hein? João Luiz. Ô Max, e assim, como corretor, como é que é o teu desenvolvimento dia a dia? Você estuda mais, aprende mais? O que mais você se capacitou assim para ser ainda mais profissional dentro da profissão? Me fala aí. Ótima pergunta, Tá. né? Porque esse é outro diferencial da Port State. Não é aquela imobiliária que põe a plaquinha, estamos contratando corretores. Você vai e já começa a trabalhar. Não é assim que funciona. Na Port State, a gente passa por uma entrevista, depois a gente passa por um treinamento de 30 dias, 15 dias teórico, 15 dias prático, e tem prova, né? Você tem que fazer uma prova para mostrar que você aprendeu, e aí esse treinamento ele é muito bom, porque não é um treinamento igual o do Cresce. O do Cresce a gente fala sobre leis, sobre postura, né? Esse treinamento não, é um treinamento de técnicas avançadas de negociação. E isso é uma coisa impressionante. É um treinamento de 1 mês, 30 dias, que valem por 30 meses. Uau, que legal. Né? E depois disso, você tem constante reciclagem. Então, tem cursos extra disso, cursos extra daquilo. Né? Fora isso, a equipe de corretores mesmo é uma equipe muito unida. Né? Eu escuto muito corretores que trabalham em outros lugares, como o João, que dizem o seguinte, é um corretor tentando passar a perna no outro. Né? Lá não, lá é um corretor ajudando o outro.
Às vezes a gente tem um cliente que está procurando um imóvel XY, a gente já divulga internamente, olha, quem é que tem um imóvel XY que tem um cliente aqui para comprar, né? Então é uma coisa, é muito unido, isso é muito forte. Até o próprio, pelo que eu entendi, o próprio modelo de negócio que, né, dá essa unidade entre os corretores aí, né? Exatamente. E depois disso surgiu agora também a oportunidade de franquia também na Porto, que é uma coisa Verdade. que a gente não vê em lugar nenhum, né? E você estava falando disso em off um pouco aí. Você é um franqueado da Porto. Como que funciona isso? Sim, sim, eu sou um franqueado Pioneer, né? Eu parti por esse caminho e tem uma série de diferenciais, né? Por exemplo, eu estou aqui nesse podcast por ser um franqueado. Senão não teria essa oportunidade de estar aqui divulgando o meu trabalho, né? Legal, Isso legal. é muito bom. Além disso, tem treinamentos especiais para franqueados. Então, isso é muito legal. E essa franquia Porto State aí, o que são as projeções que um corretor pode ter dentro da franquia? Me fala um pouco aí. Ele pode crescer ou não? Ou onde que é a porta de entrada? Porque assim, você está me falando que você é um franqueado, mas você é um corretor, Sim. né? E as pessoas, franquia normalmente é uma loja, mas me situa um pouco, aí, me faz entender isso aí. Então, eu comecei como corretor, aí, sendo corretor na Port State, me surgiu a oportunidade de ser um franqueado Pioneer, que é o primeiro nível de franqueado. A partir dali, eu tenho mais 2 níveis que eu posso alcançar, né? E nessa trajetória, eu estou mirando ser um franqueado lá em Portugal. Estou Ah, trabalhando para e isso. seria esse terceiro nível aí? Como se fosse o dono de uma loja? É É como o se fosse um dono, proprietário? como se fosse um sócio, Um sócio da sócio Porto State. da Port State em outra cidade, em outro Então país. nós já avançamos um pouco mais aí o destino. Max Portugal agora, né? Max O que seria Portugal. isso aí, esse projeto? Me fala desse projeto aí. Então, como eu te falei, eu tenho uma filha que mora na Inglaterra, né? E a gente indo para Portugal vai ficar um pouquinho mais perto dela, né? E ela tá sozinha lá, ela e o namorado dela, 10, 12 anos, e fica longe da família, né? Então, Portugal fica no meio do caminho, né? Brasil, Tá Inglaterra. certo. Então a gente pode tanto receber as crianças aqui do Brasil, né? Crianças, Aham. né? Quanto A da a Inglaterra. da Inglaterra. E Portugal a gente achou um país muito bacana. A gente já foi algumas vezes, nós estamos ensaiando isso, já temos até o lugar definido onde a gente quer ficar, onde nós vamos trabalhar, eu e minha esposa, né? Que vai ser em Portimão, na região do Algarve. Por Certo. que lá, né? Porque todo mundo fala em Lisboa e Porto, né, para os brasileiros, né? E realmente é onde tem mais desenvolvimento, né? Só que é mais frio, né? E a gente quer um pouquinho de calorzinho. Então, Entendi. na região sul, Algarve, é mais quentinho. E em Portimão, especificamente, o mercado imobiliário tá crescendo bastante. Eu acho que já já vai estar no nível de Porto, Lisboa. E acho Entendi. que a gente tem que estar nessa onda aí. E como é Vamos pegar essa rampa. e como é que foi o projeto da Porto State, que é a imobiliária que você é franqueado, com relação ao teu projeto de vida pessoal? Apoiaram? Vê como... Não, vai. Ô, Max, é legal porque a gente tem um projeto disso. Como que foi essa interação da Porto State com o seu projeto? Então, ainda não está 100% aprovado, né? Certo. Está avançando, está amadurecendo. Eu acho que mais uns 30, 40 dias eu devo ter já uma posição mais sólida da diretoria, né? Certo. E, coincidentemente, o CEO da Porto, ele é português, né? Ah, Então, ele já tem uma imobiliária onde ele é sócio, na região de Lisboa, uma cidade chamada Odivelas, né? Eu fui para lá, inclusive conheci a imobiliária, o sócio que está lá, pessoal muito legal, me recebeu muito bem, né? Mas a gente quer ficar no sul,
do outro lado, né? Então eu acho que o meu projeto ele vai se conectar com o projeto da Porto. Vai de encontro, né? Vai de encontro, porque eu sinto que a Porto State já já vai estar em nível mundial. Europa, Estados Unidos. Então eu posso ajudar nesse pedaço Europa. Nesse plano de expansão aí internacional, você faz parte, né? Acho que dos planos Port State aí, né? Espero que sim, espero que Legal. sim. Você tinha me falado mais uma coisa em off sobre uma habilidade aí mais que você conseguiu profissional, que é ser perito em avaliação. Verdade. O mês passado eu me formei pelo Cresce em avaliador imobiliário, né? E tem até um diplominha para provar, né? Eu Certificado. gosto de mostrar, porque uma coisa é falar, outra coisa é mostrar, né? Legal. Isso aqui, para mim, vale bastante, porque tá dentro do meu projeto, Legal. né? E dentro do processo da Port State, a gente já faz uma avaliação imobiliária, um estudo de mercado, né? E com esse curso, eu vi que muita coisa que a gente já faz na Port State vai de encontro Legal. com o procedimento do Cresce. E tem coisas a mais que eu posso agregar para a Port State também. Então é uma profissão que você não para de aprender, né? Ah, não pode parar, né? Desenvolvimento sempre. Sempre. Que legal, Max, que legal. Manda aí um recado aí para quem está assistindo, para quem está acompanhando aqui essa conversa nossa, bate-papo, o que você mais quer falar, talvez deixar algum conselho ou, sei lá, fica na liberdade agora, fala aí o que vier no teu coração. Ah, eu acho que é bacana você estar sempre aprendendo, né? Não importa a idade, e ir atrás do seu sonho. Porque o sonho é só um sonho, né? Pode ser pequeno, grande, dá o mesmo trabalho e você só está sonhando. Agora você tem que partir para a realização, para a ação, né? Enquanto você não agir, vai ficar só um sonho. Então, vai atrás, batalha, pensa sempre em aprendizado, em respeito, em equipe, e aí é certeza do seu sucesso. Certo, muito legal. Então, para todo mundo que acompanhou aqui essa pequena conversa nossa, né? Espero que vocês tenham gostado. Procura o Max aí nas redes sociais, aí, compartilha aí, Max, qual que é a tua rede social? Então, no Instagram é Max Eduardo Com, sem os espaços, como está aqui embaixo. Max Eduardo Com. Legal. O Com é C-O-H-N. C-O-H-N, alemão. Legal, então acompanha o Max aí, né? E até se quiserem adquirir o livro, né? Também ali para conhecer um pouco da história ou conhecer mais sobre quem é a pessoa, pegar algumas dicas aí de como ser um bom corretor de imóveis, procura o Max, tá bom? Obrigado, obrigado. É isso, Max. Um abraço a todos aí. Prazer. Valeu.